Boa noite. Sobe para 46 o número de casos confirmados da Covid-19 em Pernambuco. O estado também registrou hoje a primeira morte em decorrência do coronavírus. Recife é a cidade pernambucana mais afetada, com pelo menos 30 casos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o coronavírus em Pernambuco, discutindo os números da pandemia e as medidas de contenção apresentadas até aqui. Participam do nosso programa João Paulo França, médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, e o médico Tiago Feitosa, doutor em saúde coletiva. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu sei o esforço que deve ter sido para vocês estarem aqui. Muito obrigada. Eu queria começar pedindo para vocês uma análise da curva de crescimento dos casos aqui em Pernambuco. Se não me falha a memória, o primeiro caso confirmado foi no dia 25 de fevereiro. A gente está completando hoje um mês e a gente está aí na casa dos 46 casos notificados. Então, na verdade, a entrada dos casos em Pernambuco, ela vem com a mesma tendência do resto do país. A partir de pessoas que viajaram para países que tinham transmissão do coronavírus e tiveram também contatos após chegar da viagem com pessoas aqui e que apresentaram sintomas. Então, a entrada se dá principalmente através dessas pessoas. Tanto é que a gente vê claramente que em Recife a doença e os casos confirmados começam nos bairros mais nobres. São casos em Boa Viagem, nas Graças, né? Justamente das pessoas que viajam, que vão para a Europa, que vão para outros países e que trouxeram consigo o vírus. O primeiro caso, inclusive, é de uma mulher que tinha voltado das férias na Itália. Isso, exatamente. A pergunta, as medidas anunciadas pelo governo de Pernambuco, também pela prefeitura, as primeiras medidas já foram, de certa forma, medidas enérgicas, com suspensão das aulas na rede pública, as universidades da rede pública, também algumas universidades do sistema privado, todo mundo foi encerrando as aulas. A minha pergunta é se, apesar de serem medidas, entre aspas, drásticas, se elas vieram em tempo hábil, se elas vieram cedo ou se a gente já começou a agir com algum atraso. A gente pega muito comparando com a China, né? Que tinha uma projeção de que a China estava 9 dias atrasados em relação à situação real do coronavírus. E aí, talvez, a gente chegando aqui em Pernambuco, né, com aquela questão de notificar, a gente também não tem controle 100% do que entra, do que sai. Há um certo atraso, tá entendendo? Assim como toda a pandemia, tem um certo atraso. Então, ter esse fechamento logo precoce, tá entendendo? Depois, no anunciamento da infecção comunitária com apenas um caso, foi medidas para tentar conter esse atraso, mas o atraso ele já existia. Talvez até não fosse tão cedo assim. Ou era uma medida que tinha que ser feita o mais rápido possível, que cabia dentro da gente, dentro dos conhecimentos dos casos. Atrasamos, e aí eu não estou me referindo a Pernambuco, estou me referindo ao Brasil como um todo. Atrasamos principalmente ali na vigilância dos aeroportos? Sim, claramente houve uma dificuldade por parte, principalmente da Anvisa e órgãos federais que controlam a entrada nos nossos aeroportos, no monitoramento das pessoas que vinham de países com transmissão franca, que a gente chama com transmissão comunitária. Então, essas pessoas deveriam ter sido acompanhadas e isoladas de forma, em tempo hábil, da gente conter qualquer tipo de contato que ela teria aqui durante um determinado tempo para evitar a contaminação. Então, de fato, houve uma dificuldade dos órgãos de controle de acompanhar essa entrada das pessoas vinda de países que tinham transmissão comunitária. Isso é claro. Por outro lado,
houve por parte do governo estadual, quando ele solicita o isolamento social, ele age de forma muito rápida e de forma corajosa, né? Temos que elogiar isso. No entanto, o isolamento social ele é uma medida no atacado. Imagine como é difícil a gente manter toda a população dentro de casa durante muito tempo. Então, tem uma outra medida que tem que vir junto com o isolamento social, que ainda não aconteceu, que é a testagem das pessoas, principalmente dos sintomáticos. Porque aí a gente, além do isolamento social, a gente tem como isolar, ou seja, usando até um termo mais forte, confinar as pessoas positivas com um monitoramento mais próximo e de forma cirúrgica, atuando justamente naqueles que vão disseminar o vírus, ou seja, bloqueando a chamada cadeia de transmissão. Então, uma parte da medida foi acertada e rápida, a outra parte a gente está aguardando, que é o aumento da testagem. Você abriu o programa falando quantos casos a gente tem hoje, mas isso é o retrato de 3 dias atrás, porque o exame demora 3 dias para sair. Ou seja, amanhã provavelmente já serão outros números e maiores. De 3 dias atrás, sempre. Então, a gente precisa... O teste rápido é uma tecnologia que existe, que tá disponível e que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, tem que viabilizar o mais rápido possível. Ontem, o secretário do Ministério da Saúde deu uma informação dizendo que valia para o Brasil e para todo mundo, de que de todas as pessoas contaminadas pelo coronavírus, 86% não estão testadas e, portanto, não estão diagnosticadas. Fazendo uma projeção aí em cima dos números que a gente tem no Brasil e imaginando aí uma realidade, né, de 86% das pessoas contaminadas não testadas e, portanto, não estão nas estatísticas oficiais, o quadro é bem preocupante. Demais. Assim como eu vou, por exemplo, fazer um cálculo de quantas pessoas pegam o vírus e quantas vão morrer. Para isso, eu preciso saber quem pegou, ou seja, ter caso confirmado, e ver quantas vão evoluir para óbito. Para aí eu poder calcular, não sei quantos % tem uma chance de falecer com uma doença. Mas como é que eu vou fazer isso se eu parei de testar aqueles casos mais leves, tá entendendo? E aí eu fico com a ideia falseada de que eu tenho 46 casos confirmados e um óbito. Então fica com a ideia falseada de que, eita, tá morrendo bastante, porque em 46 morreu um, mas na verdade a gente parou de testar aqueles casos leves, dada a pouca disponibilidade do teste. Então a falta de testagem é hoje a principal inimiga no combate ao coronavírus no Brasil? Em termos de medida de controle, é a principal medida e que a gente não está tendo disponibilidade no momento. Você tem um exemplo, nós temos 2 países do mundo que tiveram mais sucesso na contenção da epidemia, a Coreia do Sul e a Alemanha. Os dois, a contenção foi baseada na testagem universal. Na Alemanha ficou famoso as filas de testagem, por exemplo. Ficaram famosas as filas de testagem. E a partir daí você vai isolando essas pessoas e, em alguma medida, inclusive, no caso da Alemanha, eles conseguiram até manter alguma produção e algum funcionamento da economia. Por quê? Porque eles tinham a situação sob controle. Então, a gente ainda está na medida do atacado. Fiquem em casa. Acertadíssima. Fiquem em casa porque é muito grave. O risco de uma doença grave e o risco de morte existe e é real. Agora, junto com isso, a gente precisa ter medidas de controle que façam com que as cadeias de transmissão sejam interrompidas. Para isso, a gente tem que identificar pelo menos uma parte desses doentes, onde é que eles estão, e monitorá-los, para que eles não tenham contato com outras pessoas durante o período de transmissão. Esse período são 14 dias, não é isso? 14 dias inicialmente é o que se falava, hoje já se fala em 10 dias. Ele tem tido... Na verdade, a experiência da China tem nos ensinado muito, não é? Que tem gerado evidências sobre a doença, que é nova,
O vírus é novo, a doença é nova, não é? E após a experiência da China, agora a experiência da Itália. Então, já se fala em 10 dias. Não é? Então, que é o período de quarentena que a gente diz. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e da Fiocruz fizeram uma prospecção de uma situação grave para o Recife e para Salvador, considerando aí o percentual da população acima de 60 anos e acima de 80 anos, um percentual alto nessas duas faixas etárias. Eu vou trazer para vocês, além desse quadro mapeado pelos pesquisadores, a fragilidade social, no caso do Recife, né? Nós somos uma cidade com uma população vulnerável bastante grande. As medidas que estão sendo anunciadas até aqui, por mais eficazes que sejam, considerando a vulnerabilidade social da população e a faixa etária apresentada pelos pesquisadores da Fiocruz e da FGV, se essas medidas são, de alguma forma, capazes de frustrar os prognósticos dos pesquisadores das duas fundações. Sim, elas podem frustrar, né? Elas podem diminuir a curva, a ascensão da curva de transmissão, mas cabe trazer uma discussão aqui para o programa, que é a questão das periferias, né? Dos morros. Se a gente pegar a realidade de uma casa ali, de como é organizado o bairro, dentro de uma casa de, vou chutar aqui, uns 20 metros quadrados, morar 5 pessoas. Como é que eu vou fazer um isolamento social, respeitando espaço, respeitando a distância entre as pessoas, dentro dessa situação de aglomerados? Então, se um caso chega ali, tá entendendo? A gente pode ter uma evolução desfavorável. Por isso que a gente tem que realmente obedecer esse isolamento social. Você falou uma evolução desfavorável. Se eu mudar aí o adjetivo, se eu usar uma evolução fora de controle, eu estarei exagerando? Se chegar lá, não. Não. Qual a capacidade do sistema de saúde de Pernambuco? Olha, capacidade para absorção desses casos. O sistema público de saúde, o SUS, que é um grande patrimônio nosso, né? Agora, mais do que nunca, eu estou vendo pessoas agora elogiando e falando bem do SUS, que tem, num momento tão difícil, a gente está vendo isso, ainda bem, né? Que pelo menos agora se vê isso. Nós temos uma vantagem de ter um sistema de saúde capilarizado, não é, no Brasil inteiro, no nosso estado, na nossa cidade, né? Desde a atenção primária, né, passando pelas emergências e os serviços terciários dos hospitais. Mas também é sabido por todos nós as dificuldades de funcionamento desse sistema, pelo baixo investimento, né, pelas dificuldades de condições de funcionamento, e que ele já vive muito cheio os serviços, já tem uma capacidade esgotada no sentido do atendimento pleno da população sem a pandemia, sem o coronavírus. Então, o que se espera é que, de fato, haja, no momento mais, o que a gente chama na epidemiologia, mais quente da epidemia, uma superlotação e uma dificuldade muito grande de atender a população. O próprio ministro da Saúde anunciou isso recentemente, que haveria um estrangulamento, que haveria... a gente ainda não está vendo isso. Mas esse risco é real? Esse risco é real, porque é uma doença... O vírus ele é muito fácil de transmitir, facílimo de transmitir. Nós não estamos preparados para ele, porque é um vírus novo, não existe imunidade para ele. Né? Então, você tem um potencial explosivo, de fato. Tá certo? A gente tem visto movimentações por parte do poder público nos 3 níveis para tentar adequar as condições do serviço para o momento mais grave que ainda está por vir. Então, a gente está observando essas movimentações e a gente, logicamente, espera que elas sejam bem-sucedidas, no sentido de ampliar leitos, aumentar a quantidade de respirador, aumentar a quantidade de UTI, uma orientação mais clara para os municípios, por exemplo, desde a atenção básica, desde o agente comunitário de saúde, a como orientar os casos leves, porque isso evita que cheguem nas urgências. A própria medida do isolamento social, o que se busca
é que tem uma evolução mais lenta, ou seja, que a gente não tem aquele pico de uma hora para outra, todo mundo de uma vez nos serviços. É que isso vá de forma mais lenta, para que quando atingir, não é, um momento de maior quantidade de casos, uma parte da população já tenha saído do quadro. Então, por isso que é importante também. Então, são medidas que têm que ser casadas, né? O isolamento social, a testagem com o confinamento dos casos positivos e a adequação rápida dos serviços de saúde para isso que está por vir. Vai ser um desafio muito grande para todos nós. Vamos fazer um intervalo curto. Não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o avanço dos casos da Covid-19 em Pernambuco, o mapeamento desses casos, e a gente volta já. Estamos de volta no programa de hoje. Nós falamos sobre o avanço do novo coronavírus em Pernambuco e sobre as medidas de contenção anunciadas pelo governo. Participam João Paulo, médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, e o médico Tiago Feitosa, doutor em saúde coletiva. Eu queria trazer 2 pontos que eu pretendia abordar com vocês no bloco anterior e não deu tempo. Uma, se a facilidade, a rapidez da propagação do vírus, da contaminação, assusta mais do que o percentual registrado até aqui de letalidade. Esse é um ponto. O outro ponto é saber quais são os hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 aqui. Vamos começando pela transmissão. Eu estou trazendo aqui dados mais gerais, mas, em média, uma pessoa consegue transmitir para mais 3. Isso, dadas as condições ideais, a pessoa transitando pela rua. Se a gente pegar uma situação, por exemplo, que eu levantei aqui, das periferias que é mais aglomerados, esse 3 pode ir para 6 e por aí vai. Mas, assim, um transmite para 3, que depois esses 3 vai para mais 3, para mais 3, para mais 3, e você vê aí a dimensão que isso pode atingir, tá entendendo? De um caso virar milhares, milhões, porque essa transmissão dele, para ter uma ideia, vamos comparar com outro vírus, como o da influenza, a influenza uma pessoa transmite para 1,3, ou seja, 10 pessoas para 13, mais ou menos, assim dizendo. Então, assim, quase o triplo, né, de transmissão de uma gripe que a gente conhece. E assusta mais do que a própria letalidade. Porque a letalidade, ela é baixa, né? Se a gente conseguisse medir os casos todos, aqueles sintomáticos leves e os assintomáticos, a letalidade nas pessoas entre 20 e, por exemplo, 40 anos gira em torno de 0,2%. Diferente do idoso. Deixa eu pegar o idoso com mais de 80 anos, ele vai para uma letalidade de 14,5%, mais ou menos. O que é muito grave, porque a população, eu acho que é a nossa população mais preciosa, né? São as pessoas que são responsáveis por nós estarmos aqui, né? Então, todo o cuidado que a gente tem que ter de investimento público e das autoridades com relação a essa faixa etária, então essa letalidade para essa faixa etária é extremamente alta, né? Então, o que faz com que essa doença seja extremamente grave. Então, eu acho que a gente tem que sempre enfatizar isso. Só para trazer uma informação aqui para o que você coloca, o paciente que morreu hoje aqui em Pernambuco é um paciente de 85 anos. Né? Então, mais de 80, né? Está exatamente aí nessa faixa de letalidade mais alta. Hospitais de referência, quais são? A gente tem como o adulto, né? O Oswaldo Cruz. Provavelmente, assim, com o avançar, né, da doença, a Secretaria vai começar a analisar outros centros de referência. Para grávidas, a gente tem um IMIP. Para crianças, a gente tem um Hospital Correia Picanço, mas essa rede, muito provável, vai abrangir, tá certo? Vai aumentar de... O Hospital da Mulher vai receber leitos, né, para
para poder acolher os pacientes com a Covid-19. Parece que toda a equipe do Hospital da Mulher também está recebendo um treinamento para isso. E eles estão lançando, acho que lançaram hoje uma campanha pedindo donativos de equipamentos e até recursos financeiros para equipar melhor o hospital. Claro, toda ajuda, eu imagino, numa situação dessa é importante, mas o quanto que isso pode aumentando, reforçando os alicerces, a estrutura oferecida pelo Estado? Várias unidades de referência estão pedindo essas doações, né? O Oswaldo Cruz também está com a campanha, através do IAUP, o IMIP, né? Então, eu acho que toda ajuda nesse momento é bem-vinda, né? Eu acho que a população também se envolver mais com a temática, com essa situação, acho que é muito bom. Os empresários, né? As pessoas que têm condição de fato, contribuir é muito importante. O Hospital da Mulher, como outros hospitais, estão com esse desafio de mudar o perfil assistencial em função da realidade. Então, isso é uma ação governamental correta, que tem que ser feita em função da gravidade do problema. 2 hospitais particulares que estavam desativados também foram requisitados pelo governo do Estado para atenderem especificamente pacientes contaminados pelo coronavírus. Uma unidade em Boa Viagem e outra unidade... De Casa Forte? Não, agora eu estou em dúvida. Se Casa Forte, Torrões, Torreão, não sei, uma coisa assim. Na verdade, o grande desafio que o governo vai ter é conseguir pessoal para trabalhar nesses serviços novos, né? Então, estão fazendo um apelo, a gente aproveita aqui também para ajudar o governo nesse sentido, dos médicos que se interessem em ajudar nesse momento, para que procurem essas unidades que estão precisando abrir esses leitos para que a gente possa ter mais essa opção no momento que precisar, né, para a população. Quero mudar um pouquinho a curva da conversa e depois a gente volta, mas eu queria repercutir com vocês o pronunciamento de ontem em rede nacional do presidente da República. Foi um terremoto que repercutiu no Brasil fortemente, teve repercussão também internacional. No pronunciamento, o presidente vai na contramão das medidas de contenção que estão sendo anunciadas pelos governadores, os governadores do Nordeste, inclusive, e também pelo que vinha sendo pregado até então pelo Ministério da Saúde. Eu queria repercutir essa fala com vocês. Quão prejudicial ela pode ter sido ou pode ser ainda em relação a todo o esforço da equipe médica, de pesquisadores, do próprio Ministério da Saúde, dos governadores, para não deixar haver no país uma explosão dos casos de coronavírus. Então, hoje eu vi muita perplexidade por parte dos profissionais de saúde e por parte de muitas pessoas também que vinham acompanhando com apreensão o andar da situação, né? Eu acho que isso mostra um governo que está para esse tema, um governo esquizofrênico, no sentido de mente cindida, no sentido de partida. Uma parte do governo diz uma coisa e outra parte diz outra completamente diferente. Nós estamos, infelizmente, a gente tem que usar palavras fortes, a gente honrar nosso compromisso de profissional de saúde, no sentido do atendimento da população, né? É que o pronunciamento do presidente foi criminoso. Tá certo? Primeiro porque ataca uma população na sua faixa etária mais vulnerável, que são os idosos. É como se não precisasse a gente se preocupar com os idosos, né? Segundo, porque ele vai de encontro a todas as evidências científicas e a experiência que nós tivemos e estamos tendo no momento nos outros países. E vai de encontro, inclusive, ao que está sendo feito no país que ele diz que é o exemplo para ele, que é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tendo que rever posições, porque os casos têm avançado muito lá.
inclusive com alta letalidade. Pode se tornar o novo epicentro, né? Pode se tornar, depois da Europa, será os Estados Unidos da América do Norte, talvez o Brasil. Caso a gente tenha esse tipo de postura. Né? Todo dia eu saí de casa na segunda, na terça. Na segunda eu vi um Recife deserto. Ontem eu vi também pouquíssimas pessoas na rua. Hoje eu já vi muita gente circulando, o que é muito triste. Ou seja, a população não sabe mais em quem confia, porque no mesmo governo uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra. O que eu tenho para dizer para a população é que confie nos profissionais de saúde, confie nos professores, nos pesquisadores. Esses não têm implicações no sentido eleitoral, de lucro com o problema, né? Sigam as orientações dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, porque esses sim estão comprometidos com a sua saúde. Não se deixe levar por políticos nesse momento. A gente tem que pressionar para que eles nos atendam no sentido de proteger a população. Tá certo? Uma conferência hoje dos governadores do Nordeste, naquele consórcio Nordeste, né, que eles criaram, os governadores decidiram manter, apesar da disposição em contrário do governo federal, em manter as medidas de contenção, que são duras. Os governadores estão tomando a decisão certa. É essa leitura que a gente deve fazer. Isso, exatamente. Se a gente quer realmente conter a disseminação do vírus, se preocupar com a saúde da população, a gente vai ter que cumprir esse isolamento social. O governo do estado, vou trazer aqui algumas medidas que foram adotadas pelo governo do estado, as que eu lembro assim de imediato, e vou pedir para vocês comentá-las assim no tamanho da eficácia de cada uma delas. Então, a que eu lembro aqui de imediato, a suspensão das aulas, depois a suspensão do comércio, a suspensão do transporte intermunicipal, salvo transportes contratados e sob orientação. Não estou achando a palavra obviamente não é confisco, é requisição desses 2 hospitais que estavam desativados, a proibição do uso de mototáxi. Enfim, são as medidas que me ocorrem agora. Qual o tamanho da eficácia dessas medidas e até se vocês quiserem separar uma a uma? Olha, veja, na verdade, elas vêm no sentido do isolamento social. A gente tem que encarar que são medidas transitórias para passar esse momento de ascendência dos casos, para que essa ascendência seja numa curva mais leve, que tenha uma angulação melhor do que se a gente tivesse um pico, né, de casos, com um monte de gente tendo que ir para o serviço de saúde ao mesmo tempo. Então, são medidas que já tinham sido adotadas em outros países, né, e que foram copiadas em vários estados, não foi só em Pernambuco, e de forma acertada. Né? E são fundamentais, porque assim, essa coisa, uma das coisas que se falou ontem, né, foi que, para que cancelar a aula se criança não morre de coronavírus? Né? Criança transmite o vírus, tá certo? E criança tem avô em casa, tem pai, tem mãe, tem tio, e leva vírus para casa. Né? Então, no convívio na escola, um contamina o outro, que contamina o outro, e chega em casa e contamina as pessoas que estão dentro de casa. Então, assim, a gente tem que pensar que existe uma cadeia de transmissão. E para quebrar essa cadeia, eu tenho que tirar as pessoas do convívio social. Né? Durante um tempo, não é para sempre. Para que essa onda passe e depois a gente possa ir voltando aos poucos. Né? Então, deixar claro, tem muita gente achando que não vai acabar. Não, né? É durante um tempo, para que a gente observe a curva de casos e veja o momento que ela começa a estabilizar e apontar para decrescer, a gente vai voltando ao normal. E esse é o objetivo. Outra coisa importante também é que essa questão de suspender aulas,
faculdade e assim algumas questões trabalhistas de reuniões, serviu para a gente rediscutir o meio como a gente está levando a educação, tá entendendo? Rediscutir algumas propostas como educação à distância, como também o trabalho em home office, as videoconferências, que assim, na nossa realidade estava começando a ser um tanto esquecido e hoje a gente está começando a ver como uma ideia viável. Assim, os trabalhadores já estão testando essa ideia viável e quem sabe não muda a modalidade como a gente vai interagir em trabalho, em escola no futuro. Tem uma previsão, um prognóstico de que 15% dos infectados vão precisar de leitos nas UTIs. Trazendo essa prospecção para o caso de Pernambuco, dá para projetar aí quantos leitos a gente vai ter que buscar? Qual o tamanho desse reforço no número de leitos? Nossa. Olha, isso, na verdade, a gente pode fazer várias projeções do ponto de vista matemático, né? Mas seria em torno de... a gente precisaria, no pior cenário, que é o cenário que as pessoas saírem de casa, voltarem a circular, não é? E não obedecerem o isolamento social, a gente precisaria em torno de mais 500 leitos, o que é uma coisa que é muito. É muito. Tá certo? O Estado tem fôlego para conseguir Olha, esses 500 leitos? O Estado está tentando, né? A gente tem observado isso, mas isso não se consegue de uma hora para outra. É muito difícil, porque médico, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter gente que saiba trabalhar em UTI. Então, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. E falar também que a UTI é um leito de investimento muito alto. É uma diária muito cara, tá entendendo? Então, a gente dá essa demanda para o sistema de saúde da gente, se a gente não respeitar um isolamento social, vai pesar no orçamento. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O coronavírus em Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa. Agora são 46 casos de infecção pelo novo coronavírus em Pernambuco, pelo menos 30 deles no Recife. Os outros estão distribuídos em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Belo Jardim e Petrolina. O panorama do novo coronavírus no estado é o tema de hoje do nosso programa. Participam João Paulo, médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, e o médico Tiago Feitosa, doutor em saúde coletiva. Vou trazer aqui os números, a gente atualizou os números aí do governo do estado, dos 4 novos casos registrados hoje, 2 no Recife, 1 em Olinda e 1 em Petrolina. Bom, eu queria voltar a um ponto aqui que ficou na nossa conversa lá no bloco anterior. A gente falou do pronunciamento do presidente da República ontem, de como isso deixou o país mais nervoso. Eu queria trazer um dado aqui. O presidente tem um comportamento sempre imprevisível. Ele tem os governadores do Nordeste como adversários. A região, de certa forma, é indigesta para o presidente da República. É a União quem tem o dinheiro. O Nordeste, os governadores de oposição, de alguma forma, podem ser penalizados, aí eu considerando um temperamento difícil e a imprevisibilidade do presidente, ele chegaria a isso? Olha, sem dúvida que o governo federal, a União é o ente que tem mais condições de aportar recursos, de investir no combate à epidemia, tá certo? Isso não se compara, por exemplo, em relação a estados e municípios da região Nordeste. Então, quando você tem esse tipo de postura, nos coloca numa insegurança muito grande.
porque nós temos limites nos estados e municípios da região Nordeste de fazer o que tem que ser feito, né? É lógico que tem coisas que podem ser feitas que não são de grandes investimentos, como eu disse aqui. Por exemplo, treinar as equipes de atenção básica para já ir acompanhando todos os casos suspeitos e monitorando cada um deles, com diretrizes claras. Treinar suas equipes de pronto atendimento para o primeiro atendimento dos casos que vão chegar, cada um ampliar sua estrutura, inclusive aportando mais medicamentos, equipamentos e tudo mais. Então, isso pode ir sendo feito sem um volume grande de investimentos. Outra coisa é você abrir a quantidade de leitos e estruturas que são necessárias no pior momento da epidemia, que a gente vai precisar para atender um volume grande de pessoas, né? E outra coisa também é você ter um volume de testes que são necessários para a gente diminuir o estrago que a gente pode ter com a epidemia. Então, isso precisa, com certeza, do governo federal entrando forte e ele tem condições de fazer isso. É isso que nos preocupa, né? Como é que ele pode nos trazer uma outra progressão na epidemia, um outro caminho nessa epidemia, e ele vacila no momento, no principal momento, que é agora, quando a gente ainda pode fazer alguma coisa. Porque quando isso estourar, né, vai ser difícil. O que a gente pode fazer é assistir as pessoas doentes, né? Então, no momento que a gente mais precisa, né, a gente sente essa dificuldade agora, numa opinião que a gente não sabe se ela vai repercutir se o governo federal passa a não dar tanta importância com relação a esse momento. E aí os recursos que estavam prometidos e que estavam a caminho podem não chegar. Então, isso nos preocupa muito mesmo. Quero tocar numa situação muito particular de Pernambuco, que são os presídios penitenciárias. Pernambuco é o estado brasileiro com maior superlotação do sistema prisional. Esse setor, essa população vai precisar de políticas específicas para que o pior não aconteça ali dentro. Por coincidência, eu trabalho lá. Aí fica mais fácil falar. O grande X da questão dentro do presídio são a circulação de pessoas, ou seja, as visitas. Digo, as visitas de familiares, visitas de advogados. Esse é o grande X da questão, porque fizeram a política, né, de inibir as visitas, de proibir as visitas. Porém, isso tem uma repercussão. Veja o caso da França, veja o caso de São Paulo, que tiveram rebeliões. A gente sabe muito bem que essas visitas é onde eles conseguem que familiares tragam sabonete, tragam alguns equipamentos, algumas coisas que lá dentro para eles vai ser útil, mas também é mercadoria para eles trocarem, para eles venderem lá dentro e adquirir algum benefício, alguma coisa. Então, é importante que restrinja a visita para diminuir a transmissão, mas isso vai ter um custo. Isso vai ter uma certa revolta dentro dos presídios. Então, requer, sim, políticas específicas, requer mais diálogo com eles, porque senão a situação pode ser catastrófica, não do ponto de vista só do vírus, mas do comportamento lá dentro, né, das questões sociais. Trazer para vocês aqui perguntas dos telespectadores. Gerson Pereira, da Estância, ele pergunta: as pessoas que têm alergia estão no grupo de risco para o coronavírus? Não, não estão. Quais são as pessoas que estão no grupo de risco? Os grupos de risco? Principalmente as pessoas, os idosos, tá certo? Acima de 60 anos. Quanto maior a idade, maior o risco, né? Então, acima de 80 anos, o risco é maior ainda, né? Que tenham problemas pulmonares, doença crônica pulmonar, principalmente, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que a gente chama, além de outros problemas relacionados à imunidade, tá certo? Que também podem acarretar um agravamento da infecção pelo vírus. Eu queria chamar uma atenção especial para o paciente HIV, porque a gente sabe que o HIV ele diminui a imunidade, então, o paciente HIV é um paciente de risco. É um pensamento lógico correto, mas quando a gente foi ver, na realidade,
os pacientes HIVs, eles não estão dentro dos pacientes de risco. Eu falo daqueles pacientes HIVs que são a maioria, que são aqueles que estão em tratamento, que estão controlando sua doença e que são acompanhados. Esses são a maioria. Esses pacientes aí, inclusive a Sociedade Europeia emitiu um parecer dizendo que não, esses pacientes parecem não ser de risco para a doença, porque eles não estão morrendo, eles não estão fazendo a forma grave da doença. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, com os pacientes oncológicos em tratamento, né? E também tem evidências mostrando de hipertensos e diabetes descompensados, tá certo? E que tem lesões, né, que tem problema renal ou cardíaco, tá certo? Que também pode pulsar com o agravamento do quadro. Então, quem tem doença crônica e que não está acompanhando diabetes, hipertensão, deve se preocupar mais com a infecção pelo vírus. Mas não é o caso de uma pessoa de alérgica. rinite, uma alergia, isso não tem nenhuma evidência mostrando isso. Conceição Souza, de Cajueiro. Nós temos lugares com falta de água, sem saneamento básico e sem limpeza pública adequada aqui no Recife. Como fica a transmissão do coronavírus nesse contexto? Isso até é uma crítica importante vinda da população, porque a gente vive recomendando, né, a higienização das mãos. E aí a gente recebe uma crítica da população. Como é que eu vou lavar minhas mãos se eu nem tenho uma água no meu bairro? Então, realmente, assim, ter o saneamento é essencial para a gente garantir, impedir um dos ciclos de transmissão do vírus, que é a higiene, pelo contato, tá entendendo? Ou seja, essas populações estão mais vulneráveis. Sim. Estão mais vulneráveis, com certeza. Fátima do Espinheiro, nos países que fazem limpeza das ruas no combate ao coronavírus, que substâncias podem ser utilizadas? As imagens que vieram da China, ali num momento bem nervoso do país, essas imagens mostravam equipes lavando as ruas. Eu acho que é isso que deve ter chamado a atenção dela. Que material é usado na limpeza das ruas? Falar, João, alguma coisa sobre isso? Assim, ela queria saber mais específico para a casa dela, porque na rua, bem, eles podem usar... Não vai ter muita aquela exigência de fazer aqueles produtos que a gente sabe reconhecidamente que vai matar o coronavírus. Vou falar já. Mas eles podem garantir um nível de limpeza mínimo, tá entendendo? Até com detergente que diminua aquela carga de vírus e fique menos transmissível. Eles não precisam matar 100% dos vírus que estão nas ruas, porque isso ia ser uma medida desproporcional, né, ao que se espera. Em casa, que isso eu acho que o telespectador quer saber, como é que a gente pode fazer a limpeza, por exemplo, de superfícies. Álcool em gel, mas a gente sabe muito bem que álcool em gel está caro e está difícil de achar. Tem falta. E aí a água sanitária, tá entendendo? Isso. A água sanitária, ela consegue matar esse vírus. Pode ser usada em maçanetas? Pode, sim, pode. Agora, só um alerta. A gente é muito acostumado com a diluição de 10 ml para 1 litro, que é a diluição padrão da água sanitária. No caso do coronavírus, a gente vai ter que exigir algo a mais, uns 25 ml para 1 litro, e deixar ela agir lá na superfície. É um bom recurso? Você vem da rua e, claro, não quer entrar com aquele sapato dentro de casa e você ter um recipiente com água e água sanitária para depositar aquele sapato ali e aquela sola ficar em contato com a substância, é uma medida segura? Mas vai, assim, tirar um tanto da durabilidade do calçado. Outra coisa também não é só deixar de molho, a gente tem que fazer o ato de esfregar. Não adianta deixar só ali na água sanitária. Tanto com o álcool em gel quanto a água sanitária, você tem que esfregar. Por quê? Onde tem sujidade, eu digo no termo mais popular, onde tem grude, esses produtos de limpeza podem não ter uma ação tão boa. Então, você tem que remover aquele grude para depois colocar esses produtos de limpeza. E aí que eu chamo a atenção, álcool em gel age contra o vírus? Age. Mas se tiver grude na sua mão, você tem que tirar esse grude com água e sabão para poder o álcool em gel agir. Por isso que a gente fala muito da importância da água e sabão. Porque o vírus se esconde atrás da sujeira. Né? Então, você tem que remover a sujeira para que depois você possa passar o álcool em gel. A outra coisa também que se fala muito é o sol. Então, lavar e botar no sol.
São duas atitudes importantes. O lavar, você vai estar carreando a sujeira e com ela os vírus, mas é possível que algumas gotículas, isso ainda exista vírus por ali. O sol, você secar bem no sol, também ajuda a matar o vírus. Tem uma outra pergunta de Francisca Batista de Olinda. Qual a distância segura entre as pessoas para evitar o contágio do coronavírus? Olha, se fala 1,5 m a 2 metros. Falava-se 1 metro, 1,5 m, agora está se falando em 2 metros. São evidências que vão surgindo com o decorrer da doença, uma doença recente. Mas hoje eu acho que uma distância segura são 2 metros. Que a gente tem que ter das outras pessoas para evitar o quê? Que gotículas que saem na fala, no espirro, na tosse, possam vir e ter contato com nossos olhos, que a gente possa aspirar ou ter contato com a nossa boca. Então, essa distância nos permite a via respiratória, que é uma via de contágio importante, que a gente não adquira o vírus por essa via. A outra via de contato são as mãos, principalmente, que é o que a gente falou. A higienização frequente das mãos. Porque você pode, na cadeira, na mesa, na maçaneta da porta, você pegou lá, tem secreção, tem vírus na sua mão, e aí quem vem depois pega no mesmo lugar e depois bota a mão no olho, na boca, no nariz, né? E aquele vírus entra em contato com o nosso organismo e a gente pode ter a doença. Então, são as duas principais formas de se prevenir: distância e lavagem das mãos. Terminou. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo hoje ao Opinião Pernambuco. Tomara que o nosso próximo encontro seja cheio de boas notícias. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã e volta para discutir o panorama do coronavírus no Brasil. Boa noite.